Então, boa noite, você que está ligado aí comigo, segunda, terça, quinta e sexta e sempre durante a semana uma entrevista especial. E na sexta-feira a entrevista é com a Janaína, você não pode perder. Vamos falar sobre população de rua. Mas você que tem me acompanhado, forte abraço para você, principalmente hoje, Dia Internacional da Amizade. Então receba aí um forte abraço e eu vou apresentar um livro no final para você, como eu tenho feito aqui em todas as lives. Hoje, de maneira especial, nós vamos falar sobre alguns aspectos que as nossas cidades enfrentam. Porém, eu quero destacar a grande manifestação deste final de semana em Brasília, e quase que eu fui a Brasília também, não é? Na verdade, foi um evento extraordinário, evento da democracia. E eu sou muito fã da democracia, da liberdade de expressão. E quero parabenizar aqueles que ali estiveram numa grande festa democrática. E a gente fica feliz de estar num país democrático, né? Quero também rememorar aquilo que a gente tratou aqui na sexta-feira com o professor Valceni, novo membro do Conselho Nacional de Educação. Professor Valceni, um grande amigo, respeitado. E eu quero fazer menção à posse do novo ministro, né? O Milton, pastor evangélico, homem firme, e eu quero fazer aqui destaque na fala dele, porque muito me impressionou quando ele disse que vai atuar com pessoas qualificadas, preparadas na área. É interessante essa fala dele, porque infelizmente no Brasil a educação passou a servir aos propósitos ideológicos de partidos políticos. E a educação, eu como educador, como pedagogo, como professor, a educação tem que estar acima de todo quanto é interesse ideológico. E lamentavelmente as universidades, ao longo dos últimos anos, vêm sendo utilizadas para que ideologias sejam implantadas no país. E a gente hoje vive um momento difícil por causa do resultado dessas ideologias, principalmente nas universidades. A gente está num país, e nós estamos vendo isso hoje, um país conservador na sua grande maioria. A gente está percebendo isso. Por esta razão, os índices do governo federal têm, inclusive, melhorado segundo as pesquisas, porque principalmente o povo evangélico, o povo cristão, não é, que preza pelo conservadorismo, tem se manifestado hoje mais do que nunca. E o ministro da Educação, quando ele dá uma palavra de que vai trazer para perto de si pessoas que sejam de fato experimentadas, capazes, técnicas na área da educação, isto é muito bom para nós, porque o Brasil está entre os piores países do mundo no que diz respeito à educação. Os índices são horríveis para nós. E eu não sei onde iríamos parar com todo esse aparato, né, das universidades, principalmente, que passaram a atuar mais na área ideológica, como a gente tem visto alguns segmentos da sociedade. E o interessante que eu observo é que muitas pessoas da sociedade fazem uma restrição muito grande aos evangélicos e aos militares. Você já percebeu isso? O governo está cheio de militares, o governo está cheio de evangélicos.
Mas eu pergunto para você, você que porventura gosta de história antiga ou que é educador, quem trouxe para a sociedade, de uma forma geral, no mundo todo, essa ideia de democracia? Quem que lutou pela liberdade, pelo direito do cidadão? Foram os cristãos a partir da reforma no século XVII. A partir da reforma no século XVII, a briga era para a liberdade, o direito das pessoas de terem acesso à comunicação. Nós estamos vendo que hoje a comunicação está sob censura, porque a internet é uma nova forma de se comunicar e não há nem como conter isto. Mas a gente percebe que no Brasil, e olha, até os meios de comunicação mais poderosos que estão apoiando esta censura, amanhã poderão ser vítimas dessa censura. Mas, voltando à minha fala, foi a partir da reforma que o estupim da liberdade ressurgiu, porque antes da reforma as pessoas eram impedidas de ter acesso aos livros. E é interessante que o surgimento da prensa, Gutenberg inventou a prensa, e foi exatamente naquele período, e a prensa então de Gutenberg agora fez com que os livros se multiplicassem. E mais do que isso, procure ver na história, as universidades que temos hoje no mundo, seja em Chicago, Nova York, seja na Inglaterra, na Suíça, as grandes universidades, inclusive a Universidade de Harvard, surgiu em decorrência dos reformadores. Os reformadores, desde Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola, Wycliffe, os pré-reformadores como John Wycliffe, John Hus, esses homens e muitas mulheres, porque eu já inclusive mostrei aqui, não é, a importância das mulheres também na reforma protestante. Foi a partir dali que o saber foi colocado à disposição de todos, o acesso aos livros, até a Bíblia. As pessoas não podiam ler a Bíblia, e a Bíblia era lida em latim, a língua oficial, até que Martinho Lutero traduziu para o alemão, e agora as pessoas podiam ter acesso à Bíblia no seu idioma, e muitos livros surgiram a partir dali. E a liberdade, o grande legado da reforma protestante, dentre outros, foi a liberdade do ser humano e o acesso à comunicação. Como é que hoje a gente está vendo aí esse cerceamento de liberdade, de utilização dos meios de comunicação? Se eu aqui usar a rede para me comunicar e ofender alguém, tem o Código Penal, a pessoa vai lá e processa aquele que ofendeu alguém. Não é preciso haver censura, intimidação. Então eu queria deixar essa palavra com você neste momento, porque nós não podemos aceitar o cerceamento da liberdade, liberdade que foi conquistada com sangue. Sangue foi derramado porque os reformadores pagaram um preço muito alto. E eu fiquei feliz, não é, com a posse do Milton Ribeiro, porque eu percebo, e principalmente as pessoas que ele tem convidado, o governo federal tem convidado para fazer parte do Conselho Nacional, muitas dessas pessoas eu conheço, farão diferença. E agora eu quero então me ater ao problema educacional na cidade. Qual o grande problema que nós temos? Eu costumo dizer que o Estado é o maior patrocinador da desigualdade. É o maior patrocinador da desigualdade. E o Milton Friedman, filósofo, homem considerado, né, um dos maiores estrategistas na área da economia,
um dos pais do liberalismo econômico, e ele fala inclusive a este respeito. Por quê? Nós vivemos uma cultura, e principalmente o socialismo, o comunismo, o marxismo de uma forma geral, que tem sido adotado por muitos educadores, os princípios do marxismo. Basta ver, não é, aquele livro que é livro de cabeceira dos políticos, O Príncipe, de Maquiavel, e as pessoas, elas aparelharam o Estado para que o Estado fosse visto como o grande pai, o paizão das pessoas, e as pessoas passaram a gostar disso, mas isso é um mal terrível, O liberalismo econômico, dentro dessa ideia do conservadorismo, como eu já mencionei aqui, o liberalismo dá independência para as pessoas criarem, competirem, das pessoas fazerem as suas escolhas. Você é que escolhe se quer ter uma previdência privada, se não quer ter, se você quer abrir o comércio sem tantas dificuldades como a legislação brasileira. O liberalismo econômico, ele dá ao cidadão o direito e a responsabilidade, e mais do que isto, traz igualdade. Porque essa ideia socialista de que alguns até, dizem, puxa, pastor, Jesus, ele caminhou nessa vertente do socialismo. As pessoas confundem o mundo em que Jesus viveu, a dificuldade daquele tempo em que o Estado, na verdade, era dominador. Jesus nasceu no tempo em que o Império Romano dominava, e os imperadores dominavam como semideuses. Você não pode trazer, uma atitude de Jesus naquele contexto em que, se a pessoa tivesse uma doença como a lepra, ela era banida da sociedade. Se a pessoa cometesse um adultério, ela era apedrejada. E a gente vê que Jesus vem mudando essa cultura. E mais do que isso, vem estendendo a mão para os pobres e os necessitados. Mas o Estado, ele era opressor, o Estado esmagava. E às vezes muitos cristãos querem trazer essa ideia de que Jesus hoje agiria desta maneira. Não, de forma alguma. Jesus hoje, para mim, estaria dentro da visão do capitalismo. É a prova que ele tinha um tesoureiro. Judas era um tesoureiro, e Judas inclusive o vendeu por dinheiro. Então a gente vê o capitalismo aí. Agora, qual a vantagem que a gente percebe dessa visão capitalista? É que as pessoas passam a ter acesso a tudo de igual modo. De igual modo. O Estado, para mim, da maneira que é concebido, inclusive hoje no Brasil, um Estado gigantesco, ele promove a desigualdade. Ele promove a desigualdade. E por que razão promove a desigualdade? Porque se a pessoa tem mais posse e coloca o filho numa escola particular, essa criança hoje, ela já começa, mesmo que tenha 2, 3 anos, a ter acesso a uma cultura secundária, além da brasileira, porque tem um ensino bilíngue, na língua nativa português e também na língua inglesa. A maioria das escolas hoje estão fazendo isso. Aí, essa mesma criança tem acesso a todos os meios de comunicação, computadores, porque as escolas hoje top, elas estão com parcerias, e os alunos têm iPad na sala de aula para eles acompanharem. Não há mais aquela ideia de quadro negro, aquele quadro verde, a lousa, não, touchscreen. As pessoas hoje elas estão interligadas à tecnologia. Isso eu estou falando de escola particular. Agora, eu te pergunto, e a escola pública? A escola pública que falta merenda, que os professores não têm o mínimo de estrutura, escolas
sem nenhuma condição, porque lamentavelmente as escolas, os diretores, né, inclusive dessas escolas públicas, sofrem muito, os professores, porque falta tudo. Aí eu te pergunto, nesse tempo que nós estamos de pandemia, fique em casa, suspenda as aulas, os alunos de escola particular, eles têm acesso à continuação do curso pela internet, tem internet rápida, e as pessoas mais pobres, que moram às vezes em lugares distantes, onde não chega o sinal de internet. Praticamente um ano perdido. Então o Estado, o município são os principais responsáveis pela desigualdade. Essa criança da escola particular, ela vai ter um desempenho muito maior do que a criança da escola pública. Então o que nós temos que fazer? Temos que fazer isto, ó, igualar. E eu, como professor, como pedagogo, tenho para implementar esta visão de igualdade. Eu tenho como a fórmula em que as crianças que estão estudando em escola pública terão o mesmo conteúdo, o mesmo nível, o mesmo acesso. Desculpem que eu até tão empolgado aqui, quase que derrubo aqui o meu computador. Então, isso é gestão. Você vai me perguntar aí, pode escrever, mas como? Eu vou te responder, mas vou responder no particular. Não vou responder aqui nas mídias sociais. A igualdade, vou dizer um outro aspecto, que eu estou falando sobre os problemas na cidade. Nós estamos enfrentando muitos problemas e vamos enfrentar problemas ainda maiores. Então, esta é uma palavra que eu queria deixar para você, entusiasmado como estou com o novo ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação. Vai trazer transformações, apesar que ele vai enfrentar problemas muito sérios, principalmente oposição, por causa das ideologias que estão estabelecidas. E você pare um pouco e pense comigo. Nós temos um jornal conservador no Brasil, nós temos uma mídia conservadora, jornalistas conservadores, os repórteres conservadores que estão se manifestando hoje. Você conhece alguns que já até saíram das emissoras onde trabalhavam. Eles têm convites para ir fazer palestra nas universidades? Não! Infelizmente, o Brasil foi, de certa maneira, doutrinado apenas para trazer um ensino esquerdista e nunca dando a opção de se ouvir o outro lado. Esquerda e direita, isso surgiu lá na França, não é? Os que se assentavam à esquerda, os que se assentavam à direita, e eles tinham então visões diferentes, e aí ficou essa ideia de esquerda e direita. E eu costumo dizer, em ambos os lados você vai encontrar acertos e erros. O problema não está necessariamente nisto, o problema está nas pessoas que exercem poder. E então a ideologia de esquerda possibilita mais essas pessoas de fazer o que foi feito no Brasil. Desvios astronômicos de verba, aparato para permanência no poder, enquanto os movimentos de direita, o liberalismo que está dentro dessa visão, que eu já mencionei aqui, desde John Locke, considerado um dos pais do liberalismo, isso vai trazer a concorrência, e a gente tem que saber disso, vai trazer liberdade de criar, e o mundo será diferente. Aliás, eu estava lendo o Milton Friedman, e ele diz o seguinte: o país pode ser tão corrupto ou não, dependendo dos seus governantes. Porque, segundo ele, os governantes, ao implementarem leis, como nós estamos vendo nos dias de hoje, decretos nos municípios, nos estados, leis que às vezes
fogem da capacidade do ser humano cumprir. Aí você faz com que o país, a cidade, se torne corrupto, totalmente corrupto. E aí ele faz até uma comparação quando nos Estados Unidos se decretou, não é, que a bebida alcoólica era crime, não, as pessoas não podiam ter acesso, as pessoas começaram a contrabandear e de repente todos estavam vivendo na clandestinidade. O mesmo aconteceu na Inglaterra, segundo ele, por causa das leis que eram colocadas. Quando na Inglaterra começaram a dar liberdade ao mercado e tirar aquelas leis como nós temos no Brasil, aí lei para tudo. Você tem lei para tudo, nos mínimos detalhes lá na Constituição. É por isso que o Supremo entra em todas as áreas, porque a Constituição, que devia ser enxuta, num Estado enxuto, lamentavelmente é uma coxa de retalhos num governo astronômico, não é? Enorme. Então o governo, seja na cidade, no estado, na nação, tem que ser diminuto, tem que ser pequeno, os impostos têm que ser cada vez menores, para possibilitar as pessoas criarem, para possibilitar as pessoas gerarem mais recursos. E eu poderia entrar em outras áreas aqui, da economia, do liberalismo, mas não é o caso, porque eu queria trazer para você apenas essa noção. Agora, você me pergunta, por que então não se faz da forma que você está dizendo? Porque não há gestores. A minha formação é gestão estratégica de empresa. Lido com isto, estudo sobre isto. Agora você se aproxima de alguém que quer estar no executivo de uma cidade, fale sobre planejamento. Pergunte sobre o que essa pessoa já trabalhou, já fez na gestão. Não vou dizer gestão pública, porque às vezes a gestão privada da pessoa, de empresas particulares, difere um pouco, mas a gente segue uma mesma normativa, seja no particular, seja no público. Uma prefeitura, o Estado, uma nação precisa ter um planejamento. Aliás, quando eu estava na faculdade, Henry e Fayol, dois especialistas em administração, ele dizia que todo gestor precisa dominar aquilo que ele chamava de POC. POC é P-O-C-C, planejar, organizar, controlar, comandar. Então, todo gestor tem que dominar isso. Primeira coisa, planejar. Não há planejamento. Onde está o plano diretor da nossa cidade? Há um estatuto chamado Estatuto da Cidade de 2001, Estatuto da Cidade, hein? Que foi votado, sancionado pelo governo federal. Cidades acima de 20 mil habitantes precisa ter um plano diretor. O plano diretor é que vai dar uma visão geral. Agora, qualquer planejamento não tem nenhuma validade de ficar jogado numa gaveta, assim como um orçamento. O orçamento é uma peça do planejamento. Todo planejamento precisa ser acompanhado, planejar, organizar, para que o planejamento funcione, controlar as coisas estão de fato sendo executadas, coordenar as ações para que o planejamento seja cumprido e comandar, como um regente de uma orquestra. Um gestor tem que ser um comandante. Então, planejamento geral de uma cidade. Por que é que a gente tem enchentes todo ano e nos mesmos lugares as pessoas sofrem com as barreiras que caem, casas são destruídas, alagamentos?
não há saneamento básico, não há mobilidade na cidade, não há segurança. Tudo isto por falta de planejamento e de um plano estratégico. Agora veja bem, nossas autoridades estão preocupadas apenas de dizer às pessoas o que não fazer. Eu aprendi que a gente não deve dizer o que não fazer. Assim como aprendi também que a gente não deve dizer o que fazer. Não adianta você dizer o que fazer. Você tem que dizer como fazer. Como. E aqui é que eu digo que eu entro. Sou um homem de desafios e, graças a Deus, sempre pautei nessa direção. Como fazer? Como resolver esse problema? Como resolver esta situação? Mas, lamentavelmente, nós vivemos num tempo de decretos. Não pode, não faz, não saia. E eu quero terminar apresentando esse livro para você. Você que está me acompanhando aqui. Quebrando as cadeias da intimidação. John Bevere. John Bevere. Quebrando as cadeias da intimidação. O povo está intimidado. O povo está com medo. Esse livro é maravilhoso e eu só apresento para você livros que eu tenho lido, livros que eu aprecio, entendeu? E é claro, os princípios são cristãos, porque todos os princípios que regem a sociedade têm como pano de fundo na cultura judaico-cristã. E é por isso que eu comecei dizendo, por que as pessoas têm tanta barreira em ver um evangélico, um pastor, assim como tem tanta dificuldade de aceitar um militar exercendo uma função pública? Por quê? Se a religião e o exército são instituições sólidas da sociedade, porque na verdade muitos querem aniquilar essas instituições sólidas, porque aí fica muito mais fácil conquistar. Ou seja, aquela velha tese, dividir para conquistar. Não, eu acredito que pessoas, tanto das Forças Armadas, como do meio religioso, que estão, de certa maneira, assim, cumprindo, chegando ao final, não é, da sua carreira, como é o meu caso, há 40 anos, que eu estou cumprindo a mesma missão. Então chega um momento que você percebe que pode dar uma contribuição também para a tua nação, diferentemente daqueles que querem fazer da política trampolins, entendeu? Duas coisas que um governante não pode ter, não é? Porque o governante que tiver sede de poder e ganância por dinheiro, vai se perder. Vai se perder. Então, ganância por dinheiro, sede de poder, não podem fazer parte da vida de um governante. Porque há muita diferença entre o político, esse tem sede de poder e ganância por dinheiro, e o estadista. Eu prefiro ser um estadista. O estadista quer o bem da sua cidade, do seu povo, quer o bem do seu país. Pense bem, reflita sobre o que estou dizendo aqui. Me deu uma tossinha aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe.